Boa noite a todos. Bom, mais a segunda noite do Emprate, né? E hoje teremos também, da mesma forma que ontem, nós teremos duas palestras, né? E também teremos os relatos técnicos. Eu vou passar, então, agora para a apresentação. Por favor. Olá, boa noite a todos. O professor Martinho me dá a honra de apresentar o Milton Beck, um dos nossos palestrantes, importante keynote de hoje, né? Na concepção que o professor Martinho pensou bastante por Emprad, é trazer aqui casos que sejam relevantes no mundo empresarial e que possam fazer uma conversação importante na formação de mestrandos ou na academia como um todo com a prática. E o LinkedIn é particularmente relevante, não preciso destacar em detalhes isso, primeiro que vocês conhecem muito bem, é uma empresa muito importante, e o Milton vai fazer esse comentário com certeza absoluta. Então, o Milton pediu que eu fizesse uma apresentação muito informal dele, né? Um diretor comercial então do LinkedIn, com passagem de outras empresas de tecnologia, como Microsoft, formado na Escola Politécnica, e diversos cursos de pós-graduação em universidades de ponta lá fora, não é isso? Que vai então, e aqui também, né? Que vai, então, fazer uma apresentação objetiva para que a gente possa conversar com ele após isso. Né? Ok. Obrigado. Vamos lá, pessoal. Boa noite a todos. Eu vou tentar aproveitar o tempo de vocês da melhor forma possível. Tá? Eu falo muito rápido. Estava comentando aqui que eu vou tentar passar o conteúdo em meia hora para poder ter 15 minutos de perguntas. Tá? E como eu quero sempre falar o máximo que eu posso, tem muito slide, cada slide não vai ficar mais que 10 segundos na tela. Tá? Então, deixa eu me apresentar. Eu sou o Milton, sou diretor de uma das áreas do LinkedIn. O LinkedIn começou aqui no Brasil no final de 2012. Eu entrei um mês depois. Eu sou o segundo funcionário do LinkedIn aqui na América Latina. E hoje eu sou responsável por essa divisão, não só para o Brasil, para a América Latina até o México. Né? O LinkedIn tem diversas áreas. Eu vou fazer um foco um pouco maior hoje na área que eu cuido, que é a área de aquisição de talentos, que é onde está. Eu fiz a apresentação, mas para vocês terem uma ideia do que é o LinkedIn de forma geral, e um pouco como eu imaginei que eram mestrados, também um pouco como usar melhor o LinkedIn, como ter melhores oportunidades profissionais. Então, pelos diversos prismas. E depois do Q&A, se vocês tiverem interesse, aí eu posso abordar o LinkedIn para a área de marketing e área de vendas. Tá? Acho que está de bom tamanho assim, tá bom? Então, vamos lá. Missão do LinkedIn, começa pela missão. A missão do LinkedIn é conectar profissionais para fazê-los mais produtivos e bem-sucedidos, sejam eles, seja no emprego atual, seja no novo emprego, seja gente que está empreendendo. O objetivo é fazer com que esses profissionais sejam melhores. Tá? Algumas pessoas pensam que o LinkedIn é uma ferramenta de busca de empregos, não é. E eu vou mostrar isso aqui durante a minha apresentação. Uma ferramenta é um sistema, uma plataforma para fazer com que as pessoas sejam melhores nas suas profissões. E é isso que eu vou mostrar um pouquinho para vocês. Então, esse aqui é meu mapa de conexões. Cada pontinho dele corresponde a um contato meu dentro do LinkedIn. Então, por áreas, por cores, vocês podem imaginar que são as minhas diversas áreas de atuação. Eu sou engenheiro mecânico daqui da Poli, então eu tenho uma área de contatos meus numa certa cor, que são meus contatos acadêmicos. Eu trabalhei muito tempo na Microsoft, eu lancei o Xbox aqui no Brasil, se alguém gosta de videogame. Tá? Então, eu fiquei muito envolvido com videogame há muitos anos. Então, eu tenho uma área de contatos que estão relacionados à área de videogame. E uma terceira cor agora, que são meus contatos mais do mundo de RH, que eu comecei a ter contato nos últimos 4 anos. Né? Então, esses aqui são meus contatos. Para vocês entenderem um pouco como funciona o LinkedIn, eu tenho contatos em primeiro grau. Eu tenho hoje 1000 pessoas que têm um contato direto, que estão conectadas comigo, que estão conectadas a outras 450 mil pessoas em segundo grau e a 13 milhões de pessoas em terceiro nível. Então, assim, é o poder da rede de chegar em diversas pessoas através de alguns poucos contatos. Né? Então, vamos lá. Eu só começo apresentando isso aqui. Esse aqui é o meu chefe, tá? É o Oswaldo, alguns conhecem. Só mostro isso aqui para dar uma cor das diversas redes sociais. Esse aqui é o perfil dele no Facebook. Ele é corintiano, gosta de cachorro, já se fantasiou de borboleta, gosta de fumar charuto, fala mal do governo, fala mal dos outros times, etc. Esse é no perfil dele do Facebook. Tá? E esse aqui é a mesma pessoa dentro de um outro ambiente, tá? Dentro do perfil profissional do LinkedIn. Então, eu só faço uma gracinha aqui para mostrar que em cada rede social a gente se apresenta de uma forma diferente e utiliza a rede social para uma finalidade diferente, assim como a gente se apresenta em diversos ambientes de forma diferente. Então, na porta da escola dos meus filhos, eu me apresento como o pai da Amanda. Ninguém quer saber nada do que eu falei aqui. Lá eu sou o pai da Amanda. Em ambiente profissional,
eu me apresento de uma determinada forma. Da mesma coisa as redes sociais. Essa é uma rede social aqui voltada para o público profissional, para discutir assuntos profissionais. Então, vamos lá. Quando você olha as diversas redes sociais, a gente fala que numa rede social pessoal, você está lá para se entreter, passar o tempo, combinar um churrasco, assim por diante. E numa rede social profissional como o LinkedIn, você está lá para manter sua identidade profissional, fazer contatos, procurar oportunidades, se manter atualizado com relação ao mundo que você vive profissionalmente. E o que é mais curioso é que quando a gente pergunta sobre os interesses dessas pessoas em manter eventualmente uma rede única, o que a gente ouve é que não, as pessoas não gostam de ter uma rede única, elas gostam de ter uma rede pessoal para os seus contatos pessoais, para o lazer e para falar da família e postar as fotos do fim de semana, e uma rede profissional com outros tipos de contatos para outra coisa. Tá? Então, com quem eu estou conectado no meu Facebook, no meu Twitter, é um tipo de pessoas, com quem eu estou conectado na minha rede profissional é um outro tipo de perfil. Tá? Então, é só para fazer uma separação. Então, assim, esse é um exemplo de perfil, e eu vou entrar mais para frente nisso aqui, porque eu acho que isso aqui é interessante para todo mundo. Mas a gente trabalha muito o perfil, porque o perfil é como você se apresenta para a sociedade profissional. Então, se você não fizer seu próprio marketing, ninguém vai fazer por você. É uma boa forma de você se apresentar e ser visto na forma como você quer ser visto pelas outras pessoas. Né? Então, assim, por que isso é importante? Se você der um Google no seu nome, normalmente o que vai aparecer em primeiro lugar é seu perfil no LinkedIn. Tá? Então, assim, se você não cuidar de ter um bom perfil, as pessoas vão ter, normalmente, se buscarem por você, vão ter uma imagem que talvez não seja a forma como você gostaria de se apresentar para esses profissionais. Hoje são feitas mais de 5 bilhões de buscas anuais por nome dentro do LinkedIn. Tá? Então, no Google, procurando por nomes. Tá? Então, é importante ter um cuidado aqui. E agora eu vou falar um pouco sobre as principais utilidades da plataforma. Tá? Então, não sei quantos de vocês conhecem o Pulse. O Pulse é um canal de informações. Vocês podem se conectar e obter informações e artigos e notícias dos assuntos que mais interessam, seja ele economia, seja administração, seja meio ambiente, seja o que for. Tá? Existem 3 milhões de company pages. O que são isso? São páginas de empresas. Tá? São páginas que explicam o que são aquelas empresas. Tem mais de 3,5 milhões de empresas hoje no LinkedIn, no qual você pode pesquisar e saber o que essas empresas fazem, assim por diante. Tem os artigos compartilhados. Então, uma pessoa pode publicar um artigo e você, obviamente, vê se esse artigo te interessa. É como se fosse uma curadoria privada. Tá? Então, se eu tenho minhas conexões, eu acredito naquelas conexões, acho que aquelas conexões vão compartilhar artigos interessantes, é uma boa forma de me manter atualizado com a minha própria curadoria. Tá? Então, hoje existe um botão chamado InShare, que os sites podem incluir, e você pode compartilhar esses artigos dentro do LinkedIn. Outra coisa importante que os profissionais usam dentro do LinkedIn são as mudanças de status. Então, é o que a gente chama de obter insights. Por que é isso? Porque suponha que aqui é um caso, a Leda, ela colocou que ela agora é diretora regional da Apple. Essa informação pode ter alguma relevância ou não. Pode ser que isso aqui não signifique nada para mim, ou pode ser que agora eu tenha um contato, um amigo meu que tem um cargo na Apple e eu sempre quis trabalhar na Apple, eu sempre quis vender para a Apple, ou eu sempre quis ter alguém que pudesse me apresentar alguém naquele ambiente lá. Então, assim, são as informações que você não sabe se são úteis ou não, mas podem ser úteis. Tá? Para o mundo de RH, essas informações são normalmente muito úteis. Tá? Eu vi que alguns têm trabalhos de mestrandos aqui sobre RH. E essas informações de insights, de mudanças de cargo, mudanças de emprego, são muito úteis normalmente para você saber o que está acontecendo no seu ambiente em volta. Tá? Isso também é um mundo de influenciadores. São personalidades que escrevem, que postam no LinkedIn, que a gente chama de influenciadores, que escrevem periodicamente sobre assuntos diversos. Tá? Então, são pessoas que vocês podem seguir, são pessoas com quem vocês não normalmente se conectariam, mas vocês podem seguir. Tem desde Barack Obama até Meg Whitman, Bill Gates e outros. Tá? E agora a gente acabou de lançar no Brasil os influenciadores brasileiros também. Então, tem uma série, tem acho que em torno de 30, tá? Alguns nomes bem conhecidos que começam a postar periodicamente. Tá? Então, é uma boa fonte de saber o que essas pessoas estão pensando, o que são os assuntos que estão na cabeça deles nesse instante. Tá? Vocês também podem escrever posts, tá? E eu vou falar um pouco sobre isso mais para frente. Vocês podem postar e compartilhar conteúdo. Participar de grupos. Então, nós temos mais de 2 milhões de grupos dentro do LinkedIn. Existem grupos abertos, grupos fechados, grupos curados, grupos não curados. Então, assim, é uma boa chance de poder dialogar e discutir assuntos de interesses de vocês. Tá? SlideShare, para quem não sabe, também é do LinkedIn. Tá? É uma empresa que a gente adquiriu recentemente.
E fonte de... Bom, acho que aqui vou passar rápido, todo mundo conhece o SlideShare, né? As páginas de universidades, né? Então, aqui, em particular, tem a página da FAIR. Então, é interessante, porque você vê que são os aluminais da escola, você vê quem trabalhou aqui, quem estudou aqui, em que empresa está trabalhando, skills e assim por diante. Tá? Então, é uma boa fonte de... Às vezes, a gente sabe mais do que as próprias faculdades. Tá? Então, é muito comum que a pessoa atualize o seu perfil antes de avisar. Então, as universidades procuram bastante a gente para obter informações sobre os seus ex-alunos, tá? Que são coisas que a gente consegue achar bem facilmente. Tá? Toda essa plataforma ela está disponível tanto no desktop quanto em tablets e celulares. Tá? Então, em resumo, eu falei bastante rápido, tá? O LinkedIn, para que ele serve? Para você manter sua identidade profissional oficial, vamos dizer assim, para você se conectar com outros profissionais e para você aumentar seu conhecimento. Tá? São as três fontes principais de utilização da nossa plataforma. Agora eu queria falar um pouquinho para vocês como surgiu o LinkedIn. Acho que é importante vocês saberem o histórico. Então, a gente é uma empresa californiana, surgiu em 2003. O nosso fundador, chamado Reid Hoffman, ele era um empreendedor do Vale do Silício, ele já tinha tido participação no PayPal, em outras empresas, e ele criou uma rede profissional para conectar profissionais da Califórnia, principalmente do Vale do Silício. A rede começou a crescer. Em determinado momento, os recrutadores daquela região falaram: essa é uma boa rede, eu gostaria de contratar pessoas que estão aí. Começou a se desenvolver um modelo de busca de profissionais dentro da rede. Não tinha um modelo econômico de monetização associado à rede até então. Como outras empresas do Vale do Silício, você começa a fazer barulho, começa a ter um monte de usuários, depois você começa a pensar como você vai fazer dinheiro daquilo ali. E a primeira fonte de... No começo, eles pensaram que eles iam monetizar através de venda de insights ou de conhecimento do que está acontecendo no mundo profissional, mas a primeira forma de monetização foi efetivamente a utilização pelos recrutadores para utilizar o LinkedIn como fonte de recrutamento. Então, a rede começou a crescer de forma quase viral, exponencial. A gente está com 364 milhões de usuários, que equivale a aproximadamente 1/3 dos profissionais do mundo. Tá? Então, são aproximadamente 1 bilhão de profissionais do mundo. Esse número deve crescer muito, porque a gente foi aprovado para entrar na China, né? Então, é a única rede social que está na China hoje. Então, quando entra na China, os números mudam muito, né? Mas hoje, para vocês terem uma ideia do crescimento que a gente está tendo, são 2,5 novos usuários criando perfil a cada segundo, tá? Então, se eu der a minha apresentação vai durar 45 minutos, são mais ou menos uns 7 mil novos usuários nesse período aqui, entre eu começar e eu terminar de falar. Tá? Quando a gente vem para a América Latina, tá? Em particular no Brasil, o Brasil está com 21 milhões de usuários hoje, equivale a aproximadamente 50% do nosso potencial. A gente pode chegar talvez a 40 milhões de perfis no LinkedIn. A gente está aumentando um pouco mais o range, vamos dizer assim. A gente está entrando na faixa dos ingressantes na faculdade. Então, pessoas que estão entrando na faculdade começam a ter mais interesse. A gente baixou a idade mínima para criar um perfil no LinkedIn. Então, a gente está crescendo bastante no Brasil. Quando eu entrei no LinkedIn em fevereiro de 2012, fevereiro de 2013, a gente tinha 6 milhões de usuários. Então, a gente está com 21 milhões, nós estamos crescendo a uma taxa de 100 mil novos usuários por semana, todas as semanas desde então. Tá? Então, assim, 100 mil por semana. Cada dia, tem dia que cresce 12 mil, tem dia que cresce 14 mil, tem dia que cresce 9 mil, mas, na média, varia entre 90 mil e 110 mil novos usuários toda semana, desde então. E na América Latina, 50 milhões de usuários. Claro que tem uma concentração principalmente no Sudeste, tá? Mas tem penetração também no Norte, Nordeste e assim por diante, como era de se esperar. Isso aqui representa um pouco, basicamente, o GDP do país. Tá? Quando a gente fez uma pesquisa sobre por que as pessoas utilizam o LinkedIn, e cada um tem uma utilidade diferente no LinkedIn. Eu uso para me conectar, o outro usa para fazer negócios, o outro usa para procurar emprego, o outro usa para aprender. E assim, essa foi a pesquisa que foi feita. E o que chama mais atenção foi que as principais razões dos usuários estarem no LinkedIn é se conectar a outros profissionais, poder manter a identidade profissional na rede e pesquisar novos contatos de negócio. Tá? Então, as pessoas... aliás, é uma das áreas novas de negócio que a gente tem, chama Sales Solution, no qual as empresas, os profissionais de vendas, eles utilizam o LinkedIn para chegar na pessoa certa, é o que a gente chama de social... Eu não vou abordar aqui porque não tenho tempo,
mas é o que a gente chama de social selling, que é vender sem fazer uma ligação fria num PABX. Você saber quem pode te apresentar, conhecer o perfil da pessoa antes de fazer uma ligação. Vocês podem imaginar que se vocês vão falar com um gerente de banco, antes de ele falar com você, ele já olhou o seu perfil, ele já sabe o que você tem de características para tentar fazer alguns vínculos. Né? Então, mas assim, de forma geral, esses são os 3 principais motivos pelos quais os usuários estão no LinkedIn. E o 8º motivo é procurar um novo emprego. Então, assim, dentre os vários motivos, procurar um novo emprego é o 8º. Eu vivo de vender soluções para os RHs. E é esse o slide que eu mostro para eles. Tá? Então, isso aqui é interessante porque a primeira ideia que as pessoas têm é que eu estou dando um tiro no meu pé. Se a 8ª coisa que as pessoas fazem no LinkedIn é procurar um emprego, por que eu vendo tanto para os RHs? Tá? E é isso que eu vou explicar, porque essa é a grande vantagem do LinkedIn. Então, deixa eu tentar cobrir isso aqui para vocês. Tá? Então, dentro do que a gente chama de candidatos, a gente tem uma segmentação dentro dos profissionais do LinkedIn, que a gente chama de candidatos ativos e candidatos passivos. Candidatos ativos são as pessoas que estão procurando emprego. Então, assim, eu posso estar no emprego, mas eu não gosto do meu chefe, não gosto do meu salário, não gosto das instalações, não vejo oportunidade de crescimento profissional. Então, eu posso estar empregado, mas procurando um novo emprego. É o que a gente chama de candidato ativo. Candidato passivo é o cara que está bem no trabalho dele, não está procurando, mas ser abordado por uma empresa que possa oferecer algo diferente para ele do que ele tem, que seja melhor, ele vai conversar. Então, quando a gente faz a segmentação dos usuários do LinkedIn, a gente pode segmentar por 50 formas diferentes. Mas uma segmentação que eu achei importante trazer é essa segmentação entre quem está procurando emprego e quem não está. E o que acontece? No LinkedIn, 75% dos usuários são o que nós chamamos de candidatos passivos, que não estão procurando emprego. Mas 60% deles estão abertos a discutir se tiver uma oferta melhor do que eles têm e aceitariam conversar. Isso aqui tem uma atração muito grande para os RHs. Os RHs adoram esse tipo de cenário. Eu vou mostrar para vocês o que isso aqui revolucionou a indústria de recrutamento mundial. Então, aqui, muito rapidamente, como que era no passado. Tá? Então, no passado, quando uma empresa precisava de um profissional, ela anunciava no jornal, ou anunciava na porta da fábrica, ou na loja, ou colocava um anúncio. E o recrutador, ou na época era quase o selecionador, o que ele falava para o gestor que precisava... Não, estamos esperando, o candidato... eu postei a vaga, estou esperando alguém aparecer que atenda os requisitos. Né? E os americanos têm termo para tudo, inventaram o post and pray, porque você posta e reza para o cara aparecer. E o que aconteceu? Esse aqui era o modelo vigente, era quase um modelo de seleção, tá certo? E era um modelo que existia, e existia nessa época já o conceito de headhunters. Então, assim, as empresas, nas estruturas organizacionais piramidais, o que acontecia? No topo da pirâmide, eu vou procurar o melhor diretor financeiro, o melhor diretor de marketing, o melhor executivo, e para esses cargos top, eu vou fazer um processo de seleção super complexo. E vou buscar um headhunter que vai me ajudar na análise de cultura, se ele tem fit cultural, se ele tem um networking adequado, histórico, testes de fit, etc. Tá? Lá para o topo e na base da pirâmide, tanto faz. Eu vou postar, dentre aqueles que aplicarem, o melhor eu seleciono, ou nem faço uma grande seleção. O mundo mudou, as empresas mudaram, as estruturas organizacionais, as pirâmides não são exatamente as mesmas. A empresa não é só uma organização que depende de ter um topo ótimo e 99% da empresa de medianos. Tá? As empresas entenderam que para serem competitivas elas têm que ser boas de ponta a ponta. Tá? Então, elas começaram a ter processos mais rigorosos também no meio da pirâmide. Talvez não no nível operacional, talvez não no nível do operário, mas no nível de analistas, gerentes júnior, gerentes sêniores, programadores, etc. É importante ter gente boa. Então, não existiam ferramentas apropriadas para fazer essa busca de profissionais de forma massiva, em escala e em baixo custo até então. E o LinkedIn trouxe isso, porque quando você pega o modelo antigo, o que era? Você publicava no jornal ou em algum lugar físico. Tá? Quando veio a internet, o que aconteceu? Antes, no meio físico, eu via um anúncio, pegava meu currículo, imprimia e levava lá numa pilha do RH, o RH colocava numa pilha de papéis. Quando veio a internet, surgiu um novo modelo de negócio, que é eu vou criar locais na internet onde eu possa postar essas vagas. Em vez de colocar num anúncio no Estadão, vou colocar num job board. E as pessoas vão ver esse anúncio, vão procurar na internet, e de vez de levar um currículo físico, vão pegar, anexar o meu arquivo CV em Word no e-mail e vão mandar. E de vez de ficar na pilha física, vai ficar numa pilha de e-mails que o recrutador também não vai ler. Tá? Então, essa foi a mudança de processo. Houve uma mudança no processo, mas não houve uma mudança de paradigma. As pessoas que estavam, os candidatos ativos, aplicavam e havia um processo de seleção. Então, quando veio o LinkedIn, o que aconteceu?
Como eu tinha essa rede social, onde os usuários estão lá para fazer outras coisas, inclusive, os recrutadores viram com muito bons olhos isso aqui. Porque era uma forma de chegar no melhor profissional. Então, é claro que esse melhor profissional para a minha empresa pode estar dentre aqueles que estão ativamente buscando emprego. Pode ser um desempregado, pode ser alguém que está buscando pelo emprego. O negócio é, quando eu anuncio um emprego para alguém que está procurando, essa pessoa vai achar esse emprego. Se eu colocar um papelzinho atrás da porta da Copa, alguém vai descobrir que esse papel está lá e vai aplicar. Quando você vai trabalhar com profissionais que não necessariamente estão em busca de trabalho, você tem que ter uma estratégia diferente. E o LinkedIn, como ela tem essa 368 milhões de profissionais disponíveis, alguns procurando emprego, alguns não, mas muitos querendo eventualmente buscar uma nova alternativa, isso virou uma maravilha para os recrutadores. Eles tiveram acesso que antes era uma propriedade exclusiva de alguns poucos profissionais que tinham networking, isso aqui virou uma commodity. Então, mudou-se o processo de recrutamento. Então, isso aqui quebrou realmente os paradigmas normais. Eu trouxe um exemplo aqui. Isso aqui é uma capa da Veja antiga, de como fazer o emprego certo, correr atrás de você. E, na época, tinha uma dificuldade de contratar engenheiros civis, mecânicos, naval, com 5 anos de experiência, que conhecesse rodovias e petróleo. Tá? Como que funciona hoje nas ferramentas, numa rede como a nossa? O recrutador ele usa booleanas de busca. Então, ele quer, por exemplo, eu vou explicar para vocês, and or not. Ele quer alguém que seja no Brasil, engenheiro no Brasil, tem 391, mas que tenha gerente de contratos no perfil, vai para 53 mil. E ele quer que esteja no Rio de Janeiro, já cai para 3.900. Ele quer que tenha petróleo e energia no perfil, vão para 500, 640. E ele quer que tenha 3, 5 anos de experiência, vai para 60. Mas ele quer em Macaé, são 16. Tá? Então, vocês imaginam um recrutador de uma empresa, ele coloca lá as características que ele quer, e 40 segundos depois ele sabe quem são os 16 engenheiros de Macaé que atendem essas características. Tá? E aí ele pode abordar muito rapidamente. Então, isso aqui realmente mudou o mercado. Isso já existe quando você olha os job boards. Então, assim, nos job boards você já consegue fazer buscas parecidas. A grande diferença é que nos job boards você restringe sua busca principalmente às pessoas que estão procurando emprego. Então, assim, além disso, nos job boards o que acontece? A pessoa manda um currículo em algum momento que ela está procurando emprego e nunca mais ela volta lá para corrigir aquele currículo, tá certo? Então, assim, normalmente as informações são muito desatualizadas. Então, como eu imagino aqui que muita gente está em diferentes fases profissionais, eu quis mostrar um pouco isso aqui para vocês entenderem como que é a dinâmica. Os headhunters, o que eles fazem? Normalmente, eles vão olhar o LinkedIn para saber o status da pessoa. Tá? Tem, inclusive, empresas de staffing de headhunters que nem querem mais receber o CV, porque eles não querem mais guardar, porque isso aqui não é mais o que traz valor para eles. As empresas não estão mais pagando pela descoberta do profissional, eles estão pagando por outras coisas, porque descobrir o profissional é mais fácil hoje. Né? Isso aqui está público na rede. Né? Aqui eu queria apresentar outras ferramentas que são desenvolvidas para ajudar as pessoas a procurar emprego e outras pessoas a apresentar suas vagas. Então, aqui a gente tem um anúncio de emprego dentro do LinkedIn, uma coisa muito comum. A grande característica disso aqui é que os algoritmos do LinkedIn ele fazem, quando você coloca uma vaga no LinkedIn, o que acontece? Ele entende o que é sua vaga e tenta fazer sua vaga ser apresentada só para os profissionais corretos. Tá? Então, ele vê que eu sou um diretor de vendas, ele tenta procurar vendas e mostrar para mim. Tá? Então, por exemplo, talvez meu colega, o Domingos, trabalha comigo, ele é marketing, e a Microsoft, a Sony, a Facebook anunciaram vagas. E o sistema viu que essas vagas são parecidas com ele e apresentam lá na frente dele. Talvez ele não esteja pensando em mudar de emprego, mas aquilo aparece piscando na frente dele, a chance dele clicar é muito grande. Tá? Então, são um dos maiores índices de clique que tem na internet, são essas vagas. Tá? E à medida que as empresas vão buscando talentos que não necessariamente estão atrás de emprego, elas começam a desenvolver sua marca de empregador. E sua marca de empregador é por que eu sou um bom local para trabalhar. Então, aqui nesse caso, eu coloquei algumas marcas que investiram muito para fazerem os consumidores terem desejo por elas. Então, eu quero ter uma BMW. O fato de eu querer ter uma BMW não significa que eu queira trabalhar para a BMW. Tá? Então, essas empresas começam a desenvolver outras estratégias que são separadas da estratégia de venda de produtos, mas na estratégia de conquistar os corações e mentes dos profissionais. Então, vou dar alguns exemplos. Tá? Aqui o exemplo da Vale, como ela utiliza o LinkedIn para se mostrar sua marca profissional, seja com imagens, seja com depoimento de funcionários, seja com vídeos, seja com diversas coisas que podem atrair um profissional, e é o profissional certo que está alinhado com aquela cultura, com aquela missão, com aqueles valores daquela empresa. Tá? Então, outras empresas, como o Whirlpool, tá? Com depoimento de funcionários, vídeos, updates, vão criando followers, esses followers vão entendendo cada vez mais a empresa,
E a gente sabe que quanto mais o profissional entende daquela empresa, mais chance tem daquele profissional eventualmente vir a ser um profissional que venha trabalhar naquela empresa. Aqui são outros mecanismos existentes. Por exemplo, eu visitei a página. Uma das coisas que se mais faz dentro do LinkedIn é visitar a página de outros profissionais. Então, eu visitei a página do VP da IBM, chamado Alessandro, e, curiosamente, aparece minha foto dentro de um crachá da IBM, falando assim, você já se imaginou trabalhando na IBM? Eu nunca me imaginei, mas agora que eu vi minha foto ali, eu vou clicar. Então, assim, na hora que eu clico, eu vou ver a descrição da vaga, vou ver outras pessoas que trabalham naquela empresa, vou ver quem pode me apresentar para o recrutador, vou ver outras vagas parecidas. Então, cria-se uma dinâmica no qual o processo de seleção não é um processo da empresa selecionando o profissional, é um processo de seleção mútua, tá? Eu começo a entender mais aonde eu estou, em que ambiente profissional eu posso me dar melhor, tá? Então, aqui, uma vez que eu entrei na vaga, começo a ver o vídeo da IBM, começo a se eu me identifico ou não, até aplicar. Então, assim, essa é um pouco, eu tentei fazer em 20 minutos, entendeu? Mostrar para vocês um pouco da dinâmica de como é o LinkedIn para a área de Talent Acquisition. Eu guardei os últimos 5 minutos só para mostrar para vocês um pouquinho de como vocês podem ter um bom perfil dentro do LinkedIn. Tá? Então, vamos lá. Primeira coisa que é importante, tem uma parte de... Todo mundo tem perfil no LinkedIn aqui? Beleza? Legal. Então, assim, quando vocês forem fazer o set e modificar... Isso aqui é uma dica, tá? Quando vocês forem fazer alterações no seu perfil, e as pessoas normalmente fazem, e você não quer que todo mundo veja, tá? Então, você entra lá no set e coloca assim, eu vou fazer alterações, não quero que esteja público, tá? Por que eu falo isso? Porque às vezes o chefe da pessoa fala assim, você está fazendo alterações no seu perfil porque você quer mudar de emprego, tá certo? Não é, mas assim, você não precisa avisar para todo mundo que você mudou alguma coisa no seu perfil. Então, você pode desativar, faz a modificação e reativa de novo, tá? Ninguém está interessado se você mudou uma vírgula lá no seu perfil. Se você mudou de cargo, talvez seja interessante. Se o sistema não tem essa diferenciação, o que é importante não é, desliguem quando forem fazer alguma coisinha, se vocês não quiserem que seus chefes saibam, assim por diante. Tá? Foto, tá? Foto correta aumenta em 14 vezes a visibilidade de um perfil, tá? Perfil com foto 14 vezes mais visto que um perfil sem foto, tá? O título tem que ser um título que capture a atenção, tá? Então, assim, quem você é, tá? Então, assim, sou um profissional de vendas de startups, sou um economista envolvido em macroeconomia, sou professor. O que eu tenho que olhar lá e bater meu olho em 5 segundos e entender quem é o profissional, tá? Alguns exemplos para vocês. O Reid Hoffman é o fundador do LinkedIn, é empreendedor, eu não consigo ler direito daqui, tá? O Mike Ganson é um VP do LinkedIn, passionate about investing in people, tá? Então, ele mostra um pouco uma chamada de quem ele é profissionalmente, como se fosse o branding dele, tá? O resumo da história, tá? Seu summary, essas são as histórias convincentes de quem é você, tá? Então, aqui são algumas explicações sobre quem eu sou, como alguém pode ler em 6, 7 linhas, entender um pouquinho da minha história profissional, tá? História profissional passada, quando você preenche não só onde eu trabalhei, mas o que eu fiz de relevante, aumenta em 12 vezes a visibilidade. E o que a gente sugere é uma pirâmide invertida, tá? Então, assim, ninguém está interessado em saber o que você fez 25 anos atrás, tá? Você pode colocar, 25 anos, trabalhei como engenheiro, no meu caso, trabalhei como engenheiro numa empresa automotiva, no começo da minha carreira. É uma linha, né? Não vou colocar todos os projetos que eu fiz com 25 anos atrás, que ninguém quer saber. Então, assim, quanto mais perto eu estou da minha data atual, mais detalhe eu coloco, tá certo? Outra coisa que dá para usar bem é adicionar fotos, trabalhos, multimídia, etc. Então, assim, vocês são professores, vocês são mestrandos, talvez uma boa forma de você se mostrar é anexar o seu trabalho se você achar que é relevante, tá? Então, se eu sou um músico, imagine um músico com perfil no LinkedIn, muito bom colocar um vídeo dele tocando do que ele se explicar que ele é bom músico, né? As competências, tá? Pelas coisas que vocês querem ser endossados. Experiências de voluntariado e causas, as causas que vocês apoiam também aumentem 6 vezes a visibilidade. Por exemplo, eu tenho meu perfil em 3 idiomas, não precisa ter 3 perfis. Você pode ter um perfil só e criar ele em diversos idiomas. Às vezes é bom porque tem mais gente que está interessada em eventualmente se conectar com você e não fala português, tá? Então, eu tenho o meu perfil em português, inglês e espanhol. Também é muito importante vocês saberem que muitas das buscas que são feitas dentro das ferramentas do LinkedIn são feitas por palavras-chave e booleanas, tá? Então, se você, por exemplo, dar um exemplo, eu estou procurando um desenvolvedor Java e escrevo Java,
e o cara colocou J2EE, de Java for Enterprise Edition, não vai achar, tá? Então, assim, tem que saber um pouco como funcionam as dinâmicas do mundo de RH, se você quiser ser visto ou se conectar com outras pessoas. Tá? Estar informado sempre é bom. Então, usar o SlideShare, Groups, Pulse, Influencers. Tá? Grupos, como eu já falei anteriormente. Tá? O conteúdo que se adequa a você. Os insights dos líderes. Tá? Tem diversas ferramentas dentro das stores dos aplicativos que podem ajudar vocês a usarem melhor o LinkedIn nos dispositivos portáteis. Tá? A gente sempre sugere fazer atualizações e publicações. Tá? Publicações podem ser long posts. Tá? Antes não podia, agora, recentemente, você pode fazer posts longos. Tá? E você reforça a sua reputação. Tá? Então, se vocês são pessoas que têm conhecimento e que podem escrever sobre assuntos específicos, é uma boa área uma boa forma de se mostrar. Alguns exemplos de perfis que a gente acha bacana, tá? Com muito uso de foto, com boa chamada, com conteúdo multimídia que explica a pessoa, com uma boa foto profissional e assim por diante. Tá? Alguns perfis bonitos. Tá? Esse que eu queria mostrar em meia hora, é o máximo que eu consegui explicar. E agora, se alguém tiver alguma pergunta, acho que tem 15 minutos, não é? Isso. Muito bem. Estou à disposição.